Rapaz, esse livro, ele não foi inspirado, né? Rapaz. Agora uma pimenta aqui. Esse livro não foi inspirado, né? Isso é muito Você pode me interessante. dizer sobre isso aí? Eu tenho, né, as minhas opiniões, a minha opinião em relação a isso aí, mas eu queria ouvir de você aí, porque eu já ouvi dizer, esse livro não foi inspirado. Fala para mim aí. A gente fala isso daí porque todos os demais livros da Bíblia, Deus se utiliza do dom que ele dera aos homens, né? As características próprias, né? Os apóstolos, por exemplo, A eles... linguagem. Exatamente. Né? A linguagem, se o camarada ele era boiadeiro, né? Ele coloca alguma coisa do seu dia a dia para expressar a inspiração de Deus e levar o recado de Deus, né? A questão, o gênero, né? Sim. O estilo, né? Então é tudo algo assim que já está inerente à pessoa e o convívio do autor. Mas agora e Apocalipse? Então, eu poderia dar o exemplo do Antigo Testamento, mas no Novo, o que a gente vê? Os apóstolos, o que significava, por que os apóstolos podiam escrever as Escrituras? Porque eles tinham um dom de trazer uma profecia do Antigo Testamento e revelar e mostrar que ela aconteceu no tempo e no espaço. A gente tem a profecia de Atos 2, né, de Pedro. Que Pedro fala, se cumpriu aqui agora o que foi escrito em Joel. Então, eles têm essa autoridade, né? Eles têm esse dom de fazer isso. Então, por que a gente, muitos falam, né? O livro do Apocalipse não é um livro inspirado, né? Porque Deus não se utiliza disso que ele dera ao homem. Esse dom que ele dera aos apóstolos, que ele fala, a revelação é que Deus passa para Jesus, e João ele é um escriba. Ele tem que escrever o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Mas a revelação é toda de Deus. Então fala que não vem de uma inspiração de um dom que Deus dera ao homem, mas sim é Deus diretamente falando com o homem. Isso. Então, quando a gente fala que um livro não é inspirado, não significa que nós estejamos falando que não vem de Deus. Exatamente. Toda a escritura é de Deus. Agora, sim, é aquela palavra que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, exegeticamente não vale para Apocalipse. Por quê? Quando fala toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, no momento que está sendo falado aquilo, está se referindo ao Antigo Testamento. Então, o que acontece? Quando aquilo é falado, Apocalipse nem tinha sido escrito ainda. É verdade. Nem tinha sido escrito ainda. Então, quando nós falamos que Apocalipse não é inspirado, nós não estamos dizendo que o livro não seja de Deus, é que foi escrito de uma forma diferente. É como você dissera. É como escriba, né? É com escriba. Né? Ó, escreve aí, não coloca nada que é teu. Exatamente. Né? Embora os outros livros que foram escritos, né, existe uma mesclagem. Por exemplo, tem momentos que Paulo fala assim, agora já não diz o Senhor, diz eu. Exatamente. Né? E a gente tem como livro inspirado. Não é isso? É igual você vê coisas que são aplicativos para o tempo no livro de Paulo. Apocalipse não tem isso. No livro de Apocalipse você fala assim, ó, você só vai relatar, escreve aí o que você está vendo. E engraçado, o livro que a gente mais desaproximou é o livro que a gente mais poderia confiar. Entre aspas, não que eu não confie em todas as escrituras, mas é o livro em que Deus assina como autor. Outra coisa, por exemplo, de forma descritiva, né? Ele assina. Por exemplo, o livro de João não teve o mesmo trabalho que teve o Dr. Lucas. Porque o Lucas falou assim, ó, eu fiz uma acurada pesquisa. Você vai ver lá, logo no capítulo 1 de Lucas, lá ele está dizendo, não, primeiro eu fiz, perguntei outro, cuidadosamente, para escrever de uma forma ordenada. Né? João não teve nada disso. E você falou um negócio interessante, a assinatura. Né? A assinatura já começa no capítulo 1, né? No verso 1. Deus passando a revelação para o Filho, a Trindade trabalhando, né? A gente vê na história a Trindade trabalhando em períodos, de forma com evidências. Não que a Trindade não estava sempre trabalhando unida, mas tem evidências para o ministério de Deus, o ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo. Né? A gente vê que precisava etapas acontecer na vida de Cristo para que o Espírito Santo pudesse vir de forma mais abrangente. Não que o Espírito Santo já não estava agindo desde a fundação do mundo, na criação do mundo, mas precisava de uma evidência para o seu ministério ser propriamente inaugurado na terra. Então a gente vê já no Apocalipse Deus mostrando
as coisas num avanço tão grande que a triunidade trabalhando mais, Deus revelando o trabalho da triunidade mais unida, como em nenhum outro momento da história. Que parece que Deus está revelando com propósitos, o mesmo propósito, mas porém separados, assim, para o momento da história. Entendi. Não que eles estejam distantes, mas para o momento, com evidência para cada pessoa. Né? Você vê Jesus, você vê a descida do Espírito Santo, Jesus cumprindo aquilo tudo, subindo aos céus, a descida do Espírito, eles são sempre a mesma pessoa, mas você vê essa forma de trabalhar. E aqui Deus já quer mostrar a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, olha aí, o Pai, o Filho. Tá tudo misturado. Tá tudo ali misturado. Agora me diz uma coisa, cara. Para você, que é um estudioso aí do Apocalipse, escatologia, o que tem a ver Apocalipse com os nossos dias de hoje? Hoje a gente está vivendo aí coronavírus, pandemia, né? Tivemos essa mudança de governo. Hoje nós estamos passando aí por uma situação que há muito tempo nós não vimos na economia norte-americana, na política norte-americana, né? E o que acontece? Quando a gente fala de Apocalipse, a gente fala de governo. Né? Nós temos Exatamente. questões simbólicas que falam sobre governo. A própria besta, né? A besta. São os espíritos que estão aí Isso. por trás dos governos. O que você acha? O que nós estamos vivendo hoje, né? E infelizmente o negócio está muito próximo da gente, né? Eu não quero trazer uma questão de sensacionalismo, mas, cara, em dezembro, por exemplo, de dezembro para cá, eu perdi amigos e não foram poucos, né? Irmãos querido mesmo, querido nosso, e pessoas novas, e mais, pessoas que estavam conversando com a gente, estavam vivendo bem de repente, e a gente está vendo a cada dia isso acontecendo, e é uma questão que não é territorial, é uma questão mundial. O que você acha? Isso tem alguma coisa a ver com algum selo? Você acha que isso tem a ver com alguma coisa de Apocalipse? Total a ver, né? Porque quando você vê as pandemias, as pragas, os juízos acontecendo, os fenômenos da natureza, pessoas morrendo, tá tudo ligado às trombetas, né? Ao mesmo tempo que as trombetas são soadas e de geração em geração os juízos parciais de Deus vêm acontecendo, preparando o mundo para a grande trombeta, né? A sétima trombeta, né? A trombeta completa, onde tudo será nítido e tal, e Jesus voltará e terá o grande juízo. Deus, ao mesmo tempo que ele está vindo com juízo, como vem na nossa geração o coronavírus, Deus quer comunicar algo nas trombetas. É interessante isso. Arrependimento. Porque quando vem juízo, Deus está dizendo para a geração, se arrependam. E você vê isso muito claro, já começando nas escrituras antigas, nas pragas do Egito. Ao mesmo tempo que Deus... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Infelizmente, né, o ser humano, a gente só entende, né? Quando a gente é sacudido, né? E só entende assim, mais ou menos, que ainda assim não é garantia de tudo, porque às vezes o ceticismo é tão grande que, mesmo sofrendo, é algo natural, é algo que, enfim... É como se Deus não tivesse no controle das coisas, né? E Deus permitir que as catástrofes, essas coisas todas acontecem. E a gente está vendo hoje um mundo assim meio louco, né, cara? As coisas estão assim, uma inversão de valores, né? A gente está vendo aí a família sendo atacada de uma forma assim que parece que até os defensores da família, né? Estão sendo meio enfraquecidos. Sim, né? sim. Então parece que esse negócio está ficando meio esquisito aí, meio bagunçado. Fico pensando, se Jesus não voltar daqui a 50 anos, como é que vai ser esse trem? E às vezes isso vem muito também, às vezes as coisas acontecem, as catástrofes, essas coisas, a culpa é nossa. Porque Deus fez tudo certo. Mas nós pioramos às vezes o mundo para nós mesmos. Você vê, por exemplo, a forma como nós lidamos com o meio ambiente. O Apocalipse quer mostrar isso quando fala dos selos. A forma como eu lido com aquilo que Deus me deu. Os animais, com a terra, com o céu. A forma como isso mexe até com saúde pública. Assim, às vezes a gente quer espiritualizar tudo, mas Deus de que se queixa o homem, né?
dos seus próprios pecados. Exatamente, a nossa má administração com tudo aquilo que Deus nos deu tanta coisa. Esse dia eu tava O próprio lá. Israel foi escravizado, foi para a Babilônia, foi para o cativeiro, por quê? Não é culpa deles. Né? Exatamente. Então, esse dia eu estava olhando da janela da minha casa, vendo, eu sempre vejo as montanhas, né, por aqui. Eu fico, meu Deus, que coisa. Tem gente que tem capacidade de pegar uma gasolina e um álcool e tacar fogo nisso. Que coisa pior do que isso. E o fato de eu entender melhor as coisas de Deus muda a forma como eu lido com a natureza, com tudo aquilo que Deus criou. Né? Com tudo aquilo que Deus criou. Então eu pioro o mundo a partir de mim mesmo. Deus no Apocalipse está mostrando isso. Eu estou piorando o mundo. O mundo está acabando por causa de mim também. Pô, isso não vale nada. Hein?